As fibras, pessoal, eu diria que elas são mais importantes para segurar o peso do que para fazer você perder peso. O que significa segurar o peso? Imagina que você está num processo de emagrecimento. Em algum momento você chega num platô. Você não está conseguindo perder peso. Depois do platô, o que é normal acontecer? Reganho. O reganho é a regra, quase sempre. Reganhar peso é regra, né? A questão é que tem gente que recupera tudo, tem gente que reganha um pouco e consegue manter baixo. Então a fibra, eu acho uma estratégia muito importante quando a gente fala de manutenção da perda de peso. Claro, é bom ter bastante fibra no emagrecimento, mas ela é muito boa para segurar, porque a gente tem estudos observacionais que eles mostram que pessoas que comem mais fibras, ao longo dos anos, elas ganharam menos peso do que quem come menos, né? E ele fala ali, mesmo levando em conta ali, ele fala assim, ó, a ingestão de fibras está inversamente associada ao índice de massa corporal, que é o IMC, né? Em todos os níveis de ingestão de gordura, após ajuste para fatores de confusão. A gente sabe que estudo observacional, você tem uma relação entre, come mais fibra, ganhou menos peso. Logo, fibra que causou isso. Você não pode, isso acaba sendo uma extrapolação. Mas, quando você tem um estudo observacional que ele controla bem os fatores de confusão, é razoável você supor que sim, essas pessoas ganharam menos peso por causa que consumiram mais fibra, né? Então, por isso que às vezes tem gente que critica estudo observacional, mas tem que entender que depende do tipo de estudo. Tem estudo observacional muito bom, como tem estudo de intervenção, que é o estudo clínico randomizado, né? Que é muito ruim. Normalmente os estudos clínicos que usam fibra para perder peso, normalmente eles mostram um pouco benefício direto. Mas os estudos observacionais mostram que pessoas que consomem mais fibras ganham menos peso ao longo do tempo, né? Por que eu falo ganham menos peso? Porque a gente vive uma epidemia de obesidade. Se eu for analisar aqui a população de Cascavel ao longo das décadas, na média eu vou observar o quê? Uma perda ou um ganho de peso? Ganho de peso, né? Justamente porque a população está engordando, né? A gente está se aproximando de um platô, acredito, mas hoje o percentual de pessoas com sobrepeso é mais que 50% aqui no Brasil. Então, assim, isso mostra por que essa pós é importante, né? Eu falo assim, quando a pessoa está em dúvida, Dudu, eu não sei qual pós que eu faço. Eu falo, cara, se está em dúvida, faz emagrecimento. Por quê? Porque vai aparecer sempre para você. É o que mais vai aparecer para você, ou por estética, ou por saúde, né? Então entender de emagrecimento é um diferencial. Então, a gente sabe que a população está engordando e nesses estudos observacionais eles observam que quem come mais fibra ganha menos peso ao longo dos anos, tá certo?